seja o nome do Senhor. Depois de praticamente 30 anos sem tocar a flauta, né? Eu pude tentar arriscar, tocar um pouco sem embocadura ainda, mas me senti muito feliz, lembrando do meu tempo de adolescência, de juventude, na qual eu estava sempre na igreja, adorando ao Senhor através do instrumento musical. E quem sabe não vamos agora montar uma orquestra aqui na igreja, né? Estou sabendo que tem muito talento aqui nessa igreja. Temos irmãos com trompete, com trombone, com trompa, não é mesmo? Eu acredito que nós vamos fazer uma orquestra linda para a glória do Senhor. Tá bom, irmão Júlio? Está animado para isso? Flauta transversal já tem. Quero convidar os irmãos, abram por gentileza suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. Os irmãos que têm acompanhado conosco, aqueles também que estão nos acompanhando pelas redes sociais, têm visto o estudo que nós estamos fazendo desde o versículo 1 de Tiago. E eu estou abordando versículo por versículo. E nessa noite nós vamos estudar do versículo 13 ao versículo 17, aonde entendo que forma uma outra perícope dentro desse capítulo 1. E eu quero ler com os irmãos Tiago capítulo 1, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Vem daquele que é o Pai das luzes, o Senhor da nossa vida, o Senhor desta igreja. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já pudemos vivenciar aqui na Tua casa nesta noite. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de poder adorar ao Senhor, de poder conversar contigo e agora ouvir a Tua santa palavra. Reconhecemos, ó Pai, que quando a Tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Usa a minha vida, ó Deus, mais uma vez, na direção desse estudo. Que o Senhor, ó Deus, seja engrandecido e que possamos sair daqui, ó Deus, edificados. E não só edificados, mas prontos para praticar tudo que estamos estudando. Nós oramos e te agradecemos. E oramos no nome daquele que é a razão da nossa vida, a razão da igreja, Cristo Jesus. Amém. Nessa noite eu não quero começar relembrando os fatos históricos, como eu sempre tenho feito. Talvez na próxima terça eu volte a falar. Nós já aprendemos que nós temos no Novo Testamento 4 Tiagos e já estudamos sobre isso. Mas eu quero já diretamente estudar os versículos com os irmãos. E nesta perícope nós vamos pensar aqui com Tiago como lidar de forma sábia com as tentações. Vamos falar juntos? Como lidar de forma sábia com as tentações. Meus queridos, Tiago, ele nos ensinou que uma pessoa madura é paciente nas provas. E nós entendemos também que uma pessoa imatura, ela transforma provas em tentações e destruições. Nós aprendemos também com Tiago que provas são testes enviados por Deus e tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Então, quando Deus nos prova, é para que possamos passar pelo teste e herdar as bênçãos celestiais. Por isso que eu disse, toda provação é para a nossa aprovação. Vamos repetir? Toda provação é para a nossa aprovação. E a questão é que quando passamos por essas provas, eu e você somos tentados a questionar o amor de Deus. Quando nós somos provados em algum momento, nós somos tentados a questionar o poder de Deus, o cuidado de Deus. E é justamente neste momento em que nós somos provados que Satanás vem e oferece um atalho para escaparmos dessas provas. E esse atalho que nós chamamos de tentação. Portanto, duas lições básicas nós tiramos dessa perícope. A primeira delas
eu entendo aqui que quando as tentações chegarem, devemos considerar o julgamento de Deus. Se você estiver sendo tentado, pare um pouquinho, não ceda à tentação e pense no julgamento de Deus diante daqueles que caem na tentação. Veja o que diz no versículo 16, por gentileza. Perdão, versículo 15, depois do 16. Depois havendo a concupiscência, concupiscência é desejos da carne, concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte. Não erreis, meus amados irmãos. Queridos, eu vejo Tiago aqui nos ensinando que Deus vai nos julgar pelo nosso erro diante das tentações. Porque ninguém cai numa tentação, eu não sabia, era uma tentação e me pegou de surpresa. Não, todos nós somos induzidos a essa tentação. A tentação está sempre ali diante de nós, sempre nos levando a querer viver na contramão de Deus. E a pessoa cai porque ela quis, não é porque ela foi pega de surpresa. Então uma coisa nós temos que entender, é que não podemos culpar a Deus pela tentação. Não podemos. Deus é absolutamente santo. Deus é absolutamente digno. Por isso Ele jamais tentará alguma pessoa. Mas Deus sim, Ele pode provar, como Ele provou Abraão. Mas Deus nunca tentou Abraão, Ele provou Abraão. E Ele só nos envia a prova para nos santificar, para nos fazer parecidos com Cristo. Mas a tentação vem para nos derrubar, para nos humilhar, para nos sujar, para nos deixar na terra realmente, com o rosto no chão. E o que é importante a gente lembrar, que uma tentação é uma oferta para fazer uma coisa boa, mas de maneira errada. Porque se você está sendo tentado, é porque aquilo te atraiu. Para você, aquilo pode ser algo bom. Um exemplo, passar na prova. Amanhã, alguns talvez aqui vão fazer prova na sua escola. Pergunto, passar na prova é algo bom ou é algo ruim? É bom, você tem que passar nessa prova, você tem que realmente concluir esse semestre ou concluir a sua carreira escolar. Mas colar na prova para passar é algo bom ou ruim? É ruim, é errado, não é algo correto. Ou seja, a prova em si não é algo ruim, é algo bom. Mas a maneira pela qual você vai fazer a prova, que pode ser algo ruim, isso se torna uma tentação de você querer driblar a situação e ir bem sucedido naquilo que a princípio seria bom. E você acaba transformando em mal por causa daquela tentação. Imagine então um outro exemplo sobre o prazer sexual. Sexo é bênção de Deus. Deus criou o sexo para o homem e a mulher viver casados, uma linda história de amor. É algo dado por Deus, mas o sexo fora do casamento é errado, é pecado. Então a aprovação visa o nosso fortalecimento para nos mostrar, olha, não é ruim aquilo que você está querendo. O sexo é bom, como também passar numa prova é bom. Também aquele pudim de leite condensado é maravilhoso, mas você pode comer. Uma vez um jovem falou, olha, eu aprendi o domínio próprio com a minha avó. A minha avó faz pudim de leite condensado maravilhosos e ela não come um pedaço sequer. Ela tira ali, coloca no nosso pratinho, a gente vê que ela tem vontade de comer, mas ela não pode porque ela é diabética. Então ela tem domínio próprio. Ali está uma mulher que tem domínio próprio. Ou seja, comer um pudim de leite condensado é ruim? Não é. Mas ele vai fazer bem para a vida de quem é diabético? Não. Então existem tentações que nós temos que entender que aquilo vem para tentar nos provar, e aquela tentação que veio para tentar nos provar só tem uma finalidade, não para que saiamos aprovados. A tentação vem para que nesta prova que estamos passando, sejamos reprovados. Quantas vezes você já foi reprovado na sua vida? E aí Tiago, então, ele revela que o pecado não é apenas um ato, mas é um processo em 4 estágios. Veja comigo no versículo 14, que estágios são esses? E aqui eu preciso falar bem devagar para os irmãos entenderem o que Tiago estava falando sobre isso. Primeiro estágio é o desejo ou cobiça. Não sei como está na sua versão, a palavra aí no verso 14, se é desejo ou cobiça, mas diz assim, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, alguns textos dizendo pelo seu próprio mau desejo. E aí o texto vai dizer o seguinte, sendo por este arrastado e seduzido. Então vamos parar aqui. Sabe o que é importante entender?
que a palavra que Tiago utilizou aqui no grego para seduzir ou seduzido é a palavra epitimia. Você não precisa gravar esse nome. Mas o que significa epitimia? É uma sedução que não tem sentido ruim da palavra. Não é uma sedução de impureza. Pelo contrário. Imagine uma esposa com seu marido e aí você está lá feliz da vida, os filhos dormindo, e a esposa então começa a seduzir o seu marido. Isso é pecado? Não. Vocês são marido e mulher, e o marido seduzir a esposa, né? Tomar aquele banho, escovar o dente, não é mesmo? Tirar as remelas dos olhos, né? Caprichar no visual. Ou seja, você está seduzindo e falar para ela: se amar é viver, eu vivo porque amo você. Isso é pecado? É uma sedução pura, uma sedução legítima, é algo bom. Só que o nosso problema é que, Tiago está dizendo, é que podemos transformar um desejo legítimo num desejo pecaminoso. É por isso que ele diz o seguinte: esse desejo que nós temos pode se transformar em algo terrível, porque a cobiça é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Uma mulher casada pode tentar seduzir um homem que não é seu marido? De forma alguma. Por quê? Isso está fora dos princípios de Deus. Então é uma sedução impura. Imagine só, comer é algo bom ou é algo ruim? Se você está com fome, é algo bom. Aquela comida deliciosa, quando a gente vê aqui em Petrópolis, os irmãos fazendo, né? É algo delicioso, né? Você fica salivando quando você vai comer. Agora eu pergunto, comer demais é algo bom ou ruim? É ruim, mas o comer não é bom? Por que comer demais é pecado? Glutonaria. Você está comendo sem ter vontade, isso vai fazer mal para o seu corpo. E o seu corpo deveria ser o templo do Espírito Santo. Na verdade, nos tempos antigos, quando se falava de glutonaria, é quando a pessoa comia, ela já não tinha mais fome, ela enfiava o dedo na goela, vomitava para continuar comendo. Isso é glutonaria, isso que é gula. É a pessoa comer já sem vontade, mas só pelo prazer de querer continuar comendo, para esvaziar o estômago e continuar comendo. Então isso é pecado, mas o ato de comer é bom. Você ser seduzido por um prato de comida saboroso, não é, Everton? É bom você olhar aquele prato maravilhoso e que delícia, né? Aquilo já vai assim, já te preenche antes de você comer. É gostoso demais, não é isso, Edivaldo? Edelton, olha, eu estou falando você, Edivaldo, de novo, né? Você está com cara de Edivaldo, né? Edelton, você olha para a comida, você sabe, é gostoso, é bom, é maravilhoso. Você come, mas você tem um limite. Ou seja, você foi seduzido a comer algo que não é pecado, você pode comer. Você vai se alimentar, mas aí o grande problema é o excesso, é o extremo. Imagine dormir, quando você está com sono, dormir é algo bom ou ruim? Bom, maravilhoso. Tem uns que gostam de dormir domingo de manhã e participam da outra escola bíblica dominical, porque é EBD, é bom dormir. Então você vem para a escola bíblica dominical, não é bom dormir. É bom dormir, mas não em excesso, sabe por quê? A pessoa que dorme em excesso é preguiçosa. E a Bíblia diz que preguiça é o quê? Pecado. O pecado está em dormir ou está no excesso? No excesso. Meus irmãos, os desejos devem estar sob controle e não no controle. Vamos falar juntos? Os desejos devem estar sob controle e não no controle. Então, desejar comer, desejar dormir, tudo isso é algo bom, é um desejo bom, é uma sedução boa. Mas aquilo que controla a nossa vida já é pecado. É isso que Tiago está dizendo. Deu para entender? Como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, nós devemos controlar nossos desejos, não eles nos controlarem. Então este foi o primeiro estágio, nesse primeiro ponto. Segundo estágio, é o engano. Se você olhar nesse verso 14, ainda diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, ou pelos próprios desejos, sendo por este, agora vem duas palavrinhas aqui, arrastados e seduzidos. Vejam comigo, Tiago usa aqui a palavra arrastado, que no grego tem a mesma ideia de iscar ou capturar um peixe. E ele usa outra expressão, que é seduzido, que quer dizer enganar, tentar alguém a cair. A ideia aqui é o seguinte: na primeira questão, é você lançar uma isca
lá num poço, né, ou num lago, e pescar o peixe. Aquela isca está ali seduzindo aquele peixe para que ele então devore, mas ali ele vai ser fisgado. E o outro é a ideia de atrair uma presa, como um caçador faz. Ele coloca a sua presa para atrair aquela presa, e aí ele faz o quê? Ele coloca, na verdade, uma isca, né? Ele coloca alguma coisa para atrair aquela presa. E aquela presa chega e acaba caindo na sua armadilha. Tiago está dizendo justamente isso. Ele fala que nós temos que ter cuidado com a nossa cobiça, com o nosso desejo, porque podemos ser arrastados e seduzidos, ou seja, podemos ser iscados e capturados por eles. Então se afaste daquele desejo que você sabe que está te levando para longe de Deus. Lembram de Ló? Não Jó, Ló. Ló, quando ele teve uma contenda lá, os seus pastores, com os pastores do seu tio Abraão, o que ele fez? Olha, eu vou embora daqui. E foi naquela hora que Abraão falou, olha, você escolhe para onde você quer ir. Ele olhou para um lado, tudo seco, só sol, aquela poeira. Olhou para o outro, tudo verdinho, maravilhoso. Não, eu vou para lá. Lá é melhor, lá vai ser um lugar bacana para minha família, lá vai ser um local próspero, é para lá que eu quero ir. E mesmo ele sabendo que lá estava Sodoma e Gomorra, nações impuras, nações que estavam completamente longe de Deus, ele preferiu levar a sua família para um lugar daquele. Irmãos, como que ele leva a sua família para um lugar daquele? Ele foi seduzido, ele foi iscado, ele foi capturado pelos desejos do seu coração em viver o melhor desta terra. E esse é um perigo. Nem sempre aquilo que nós estamos olhando que parece ser bom aos nossos olhos, é bom aos olhos do Senhor. São seduções, são desejos, são tentações sobre nossas vidas. Lembram de Davi? Certo dia Davi acordou já meio tarde, para um rei era para ter acordado cedo, então já estava errado aí. E Davi então está despreguiçando lá na beirada do seu palácio. E quando ele bate o olho do outro lado, o que ele vê? Lá Batseba, né? Tomando banho, completamente nua. Na hora, qual era dele? Um homem chamado segundo o coração de Deus. Que isso, Senhor? Tá? Não, estou fora, deixa eu ir lá para o quarto, tenho mais o que fazer. Ele continuou olhando, ele alimentou o desejo do seu coração e pior, mandou chamá-la. Ou seja, Davi teve esse momento de escolher. Ele poderia ter se afastado daquele momento que ele estava sendo conduzido pelo desejo do seu coração ao adultério. E ele acabou caindo nessa armadilha, nessa arapuca, nessa isca de Satanás. Ou seja, não é o diabo que fisga você na armadilha, é você que vai caminhando para aquela sedução que ele colocou na sua frente. Dá para os irmãos entenderem? Tiago está falando sobre isso. E o terceiro estágio que ele diz é, depois de passar por esse processo, vem o nascimento. Nascimento de quem? De um bebê. E esse bebê se chama pecado. Olha o verso 15. Depois, havendo a concupiscência, ou seja, a imoralidade, o mal no coração, sendo concebido, o que esse mal no coração concebido vai fazer? No final ali diz o quê? Logo no início do versículo 15. Dá à luz o pecado. Ou seja, Tiago aqui diz que aquela figura do anzol, que aquela figura daquela armadilha para capturar a sua presa, para jogar uma tentação sobre a pessoa, só tem uma finalidade: fazer com que seja gerado no coração daquela pessoa um bebê chamado pecado. E agora, olha os irmãos, o quarto estágio está no final do verso 15, na parte B. O pecado sendo consumado, gera a morte. Então pense comigo. A cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então aqui para mim está a genealogia do pecado. A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. Vamos falar juntos? A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. É por isso que Paulo disse lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos, quando a tentação chegar, você precisa focar no julgamento de Deus. Deus não vai deixar impune aqueles que estão sendo tentados e estão preferindo cair na arapuca do mal. Aqueles que estão se apaixonando pelo pecado, porque o pecado vai gerar em você a morte. Você vai viver morto espiritualmente, longe de Deus. E isso só pode ser vencido com uma vida de oração. Você só consegue vencer o pecado com uma vida de consagração no altar do Senhor. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais longe você vai ficar do pecado. Não adianta dizer, pastor, uma vez um rapaz disse, eu acho que tem um demônio dentro da bebida, pastor. Toda vez que eu passo naquele bar, aquela bebida olha para mim, eu olho para ela, eu vejo como se tivesse uma mãozinha assim, vem, me beba.
pastor, aquilo ali é o diabo. Não, não tem nada de diabo ali, não tem nenhum demônio dentro daquela bebida, o problema está no seu coração. É você que não consegue se aproximar de Deus, olhar para aquela bebida e falar, eu posso beber? Posso, mas isso vai me ajudar, isso vai me abençoar, isso vai ser para a glória de Deus? Não, então fica aí bebida, eu estou indo embora. Ela não vai sair flutuando ali e vai vir na sua boca. Eu nunca vi isso acontecer, né? Na verdade é você que vai lá e pega, porque você foi seduzido, você caiu na arapuca, na armadilha, e aí quer colocar a culpa em alguém. Eu briguei com a minha mulher. Eu briguei com o meu patrão. Minha vida está difícil, eu perdi o emprego, eu estou endividado. É? Aí você acha que agora beber, se drogar, fumar, isso vai resolver o problema da sua vida? Isso só vai destruir o seu corpo, isso só vai destruir a sua vida, isso vai acabar mais ainda com a sua família. Meus irmãos, que Deus em sua infinita misericórdia nos fortaleça, nos ajude diante dessas tentações. Isso me fez lembrar de uma ilustração muito conhecida sobre a história de Hadley Page, que foi também um dos pioneiros da aviação. Há uma história que diz que ele pousou numa área abandonada, com aqueles aviões antigos que tinha naquela época, e ele parou ali para tentar ver se estava tudo bem com o avião para prosseguir viagem. E sem que ele percebesse, de repente entrou um rato dentro do avião. E durante a próxima etapa da viagem, ele já estava ali voando, chegando a uma certa altitude que ele deveria estar. Ele começou a ouvir um terrível barulho daquele rato, e fazendo aquele barulho lá dentro da cabine. Ele falou, gente, o que é isso? Só pode ser um rato, não é peça do avião, que eu verifiquei tudo isso. E desconfiado de ser um roedor, diz a história que ele começou então a imaginar, se esse rato começa a roer as coisas, vai roer o caninho do combustível, vai roer alguma coisa que vai danificar, e eu vou cair, eu vou morrer. Então, para não ter problema no mecanismo, eu vou seguir a instrução que me deram uma vez, que falaram que ratos não conseguem ficar numa altitude muito mais elevada. E ele então começou a puxar os controles daquele avião. Ele começou a subir, até que ele mesmo, como piloto e ser humano, ficasse com dificuldades para respirar. E diz a história que depois que ele já estava ficando quase sem ar, ele desce novamente, volta à posição correta, na altitude que deveria estar, e ele então não ouviu mais barulho algum, respirou aliviado, conseguiu chegar ao destino dele, e quando ele parou o avião, ele foi então olhar para ver se era rato mesmo, e o rato estava morto ali atrás da sua cabine, de fato, roendo todas as fiações daquele avião. Sabe o que essa história nos ensina? Que frequentemente nós, como filhos de Deus, nós somos atormentados pelo pecado. Ele está ali tentando roer as nossas vidas, ele está ali tentando atrapalhar a nossa viagem, simplesmente porque nós estamos muitas vezes vivendo uma vida cristã espiritualmente em um nível muito baixo, muito longe da intimidade com Deus. Meus irmãos, a gente não pode brincar com o pecado. Não, eu estou muito bem com o Senhor. Eu morro de medo quando alguém chega para mim, pastor, graças a Deus eu estou muito bem com Deus. Eu tenho medo, porque gente que está bem com Deus não fala, vive. A melhor coisa que tem é viver. E você vê aquela pessoa cheia da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Ela não precisa falar que ela tem o Espírito de Deus. Toda vez que chega alguém, não, Deus é tremendo, eu estou cheio do Espírito Santo. Cuidado com pessoas assim. Porque pessoas que têm o Espírito Santo de Deus vão viver, vão amar, vão perdoar, vão viver uma vida santa. Ou seja, não precisa ficar batendo no peito, dizendo que ela é perfeita diante de Deus, ou que ela está muito bem com o Senhor. Irmãos, o pecado não pode ser algo que a gente brinque com ele. Para ver o pecado derrotado, a gente tem que subir, a gente tem que voar num nível espiritual muito mais longe deste mundo. As coisas deste mundo não podem nos atrair, porque nós temos que estar sendo seduzidos pela glória de Deus, não pelas coisas dessa terra. Nosso lugar mais alto é estar aos pés de Jesus Cristo sempre. Vamos falar juntos isso? O nosso lugar mais alto é estar aos pés de Jesus Cristo sempre, é estar aqui na igreja, é estar nos estudos bíblicos em casa, é ter uma vida de oração. É por isso que Tiago logo vai dizer no verso 16 o quê? Não erreis, meus amados irmãos, não erreis. É claro que é impossível alguém não errar, mas ele está dizendo, cuidado irmãos, essa sedução é para tirar o foco de vocês. Eu não sei qual é a sedução que está surgindo na sua vida, talvez para um emprego melhor, ganhar mais, quem sabe fazer uma viagem, e você não buscou a presença de Deus, você não conversou com o Senhor, Senhor, eu devo fazer essa viagem? Essa decisão que você vai tomar, é Deus que está conduzindo, ou é o desejo, a cobiça do seu coração? É isso que Tiago estava abordando aqui.
E agora Tiago, então, vai fechar esta perícope no verso 17. E esta é a segunda e última lição. A primeira, nós tínhamos 4 pontos. E esta segunda, nós vamos entender o que ele está dizendo a respeito da tentação. Ele fala que diante das tentações, Deus nos oferece um preenchimento. Qual é o preenchimento? Com a luz da sua bondade. A luz da sua bondade. Olha o verso 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de onde? É o lugar que eu e você temos que estar, no alto, voando alto. Descendo então dali o quê? Do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, Deus não tem variação, Deus não muda, Ele é eterno, Ele é perfeito. Sabe o que eu acho interessante observar? Que nesse último verso parece que não tem tantas coisas, mas tem muitas coisas aqui. Tiago utiliza algumas palavras-chave maravilhosas. Ele usa a palavra grega, que é a palavra agathos. E agathos é a palavra bom, agradável, alegre, amável, honesto, honrável. Todas essas palavras significam agathos, toda boa dádiva, agathos. Depois ele usa a palavra dossis, que significa presente. Dádiva, aqui nesse caso, seria presente. Quem é que não gosta de ganhar um presente? Você já ganhou algum presente que você não gostou? Aquele perfume de 5ª categoria, que você agradece assim, né? Muito obrigado. Aí quando você fala, meu Deus, isso aqui fede demais. Eu não quero usar, minha esposa vai me matar se eu usar isso aqui. Você conhece gente assim que dá presente, barato porque a pessoa não quer gastar, mas poderia te dar um presente melhor? Aí você aceita, mas você sabe que aquele presente ninguém costuma dar para outra pessoa, né? Você vai numa festa de aniversário, estão dando Coca-Cola, não é isso? Aí quando o povo não sai da casa, você começa a dar Top Cola. E por aí vai. Veja que ele está dizendo o seguinte: agathos é algo bom, agradável, honrado. E dossis, que é dádiva, quer dizer presente. E ele vai dizer o quê? Leiam de novo. Toda boa dádiva, algo honrado, todo presente. E todo dom perfeito. Agora essa palavra dom perfeito é dorema, que significa presente de honra ao mérito. Ou seja, você está ganhando um presente que é bom, honrado, maravilhoso, mas diz que você recebe um presente que é honra ao mérito. Eu pergunto, diante de Deus, nós temos alguma honra ou mérito? Nós somos miseráveis pecadores, como disse Paulo, mas pela graça de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós somos novas criaturas. Por isso nós podemos dizer que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, porque Deus faz de pessoas assim como nós, pecadores, pessoas merecedoras e pessoas que vão passar a eternidade com Ele. Nós recebemos coisas boas de Deus, não porque nós merecemos, mas porque pelo sangue de Jesus, Deus nos olha e Deus assim nos presenteia. E meus irmãos, Tiago está afirmando que o Deus de bondade, o Pai das luzes, Ele sempre nos dará coisas agradáveis, coisas alegres, coisas amáveis, coisas honestas, coisas honradas, como um presente para a minha vida e para a sua vida. Vocês conseguem imaginar como Deus é maravilhoso? Diante da tentação, nós estamos ali passando pela prova, Satanás oferecendo atalhos, a gente diz, eu não vou cair nessa tentação. Deus é maravilhoso, Deus é meu alvo, eu não vou pecar, eu não vou cair nessa. E aí você mantém o foco em Cristo, autor e consumador da sua fé. E aí Deus vai te honrar, Ele vai te dar um presente como honra ao mérito. Não porque você é bom, não porque eu sou bom, mas porque pelo sangue de Jesus, nós tivemos domínio próprio, força, e fomos mais do que vencedores. Meus irmãos, foi assim que Tiago conseguiu fortalecer o coração daqueles irmãos. Irmãos que estavam sofrendo tanto perseguição. Irmãos que estavam tendo a tentação de ganhar muito dinheiro lá na Ásia, porque eles perderam tudo lá em Jerusalém. Agora na Ásia, eles estão recomeçando a vida. Alguns começaram a ficar ricos, e ao ficarem ricos, abandonaram a fé no Senhor. Isso me fez lembrar uma vez um jovem, que ele chegou para mim quando eu estava em São Paulo e disse, pastor, eu estou desesperado, ore por mim, pastor, eu não consigo emprego, a situação está difícil, realmente estava. Lá em Pindamonhangaba, tínhamos lá a Confab Tubos e também a antiga Vilares, que hoje é a Gerdau do Brasil, que tem a segunda maior planta do Brasil, lá em Pindamonhangaba, São Paulo. E aquele jovem, então, estava naquela época em as fábricas estavam demitindo. Ele falou, pastor, ora, ele falou, você fez capacitação? Fiz. Você fez algum curso? Fiz, pastor. Você tem realmente procurado se qualificar? Tenho procurado, mas está difícil.
E eu falei, então vamos orar, você crê que Deus vai abrir uma porta para você? Eu creio, pastor. Aquele menino estava tocando na igreja, ia lá, participava de tudo, no louvor, participava dos grupos de oração, participava de todos os cultos nos lares que nós fazíamos. Ele era uma bênção. E eu comecei a orar, Senhor, abre uma porta de emprego para ele, que ele possa se sentir abençoado por Ti, para que ele possa, Senhor, casar, para que ele possa desfrutar dos seus sonhos. Abençoe o Teu filho, Senhor. Irmãos, naquela semana, Deus, de uma forma incrível, sobrenatural mesmo, abriu uma porta para ele e ficou numa alegria só. E ele diz, pastor, meu primeiro salário, eu quero ter a alegria de entregar o dízimo aqui, eu quero agradecer a Deus. E nós tínhamos um momento de testemunho, de gratidão, domingo de manhã, e ele foi lá, agradeceu ao Senhor, e feliz da vida. Passou um mês depois e já estava com um carro. Não sei porque que é garotada quando arruma um emprego, a primeira coisa que quer comprar é carro. E aquela Bíblia, né, de carnê para pagar o carro, perder de vista, né? Mas todo feliz, não tinha dinheiro nem para pagar o seguro, mas queria estar com o carro. Aí ainda falou, pastor, agora eu estou igual um boy. Boy? O que é boy? É aquele garoto assim, sabe, que está arrumado com um carro. Agora eu vou arrumar uma mina. Eu falei, mina? Mina o quê? De dinamite? Não, pastor, uma garota. Ah, que seja segundo o coração de Deus. Amém, pastor. Mas um mês depois, realmente, ele conseguiu. Uma menina crente, os dois estavam ali firmes, já marcando já o casamento. Não passou nem 2, 3 meses depois, ele sumiu. Desapareceu. Eu fui procurá-lo. E falei, aconteceu alguma coisa, você ficou doente? Falei, não, é por causa do trabalho, a gente está tendo uns compromissos. Mas você não disse que só trabalha até sexta? Sábado, domingo? Ah, pastor, pois é, sábado, domingo a gente tem para Ubatuba, né? Ubatuba tem 102 praias. Eu falei com a minha esposa, eu morei lá 18 anos, só conheci 9. Das 102 praias que tem Ubatuba, só conheci 9. Mas, graças a Deus pelas 9, né? Mas você então está indo todo final de semana. Pastor, está tão pesado o serviço, está tão difícil, eu não estou podendo estar vindo aqui. Mas você, todo final de semana você tem que ir para Ubatuba? Você está bem assim financeiramente para isso? Pastor, eu acho que só uma vez estava bom. Não sou contra você ir para a praia. Mas todo final de semana, depois aquele rapaz realmente sumiu. E aí quando, num belo domingo, ele aparece lá no primeiro banco, cabeça baixa. E eu olhei para ele, será que terminou o namoro? E ele lá chorando, o que aconteceu? Deve ter batido com o carro. O que aconteceu? Ele chegou para mim, pastor, eu perdi o emprego. Eu falei assim, agora você lembrou de Deus. Agora você voltou para a casa do Senhor, né? Esse parece que tem sido o problema das pessoas, tem uma amnésia espiritual. As pessoas pensam que Deus é um Papai Noel. Que Deus só aqui está pronto para te dar aquilo que deseja o seu coração. Toma, meu filho, você pode curtir. Aí você se afasta do Senhor. As pessoas então estão querendo uma bênção de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Esse é o grande problema, esta é a tentação. E quando passo por dificuldades, a pessoa então começa a falar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque logo eu, Senhor, eu estou envolvido no reino. Aí Deus te abençoa, aquela bênção que Deus te deu, vai ser o motivo de você se afastar do Deus que te deu a bênção. Dá para entender isso? Quem sabe hoje, a bênção de Deus não se tornou mais importante na sua vida do que o Deus das bênçãos. Isso se torna uma sedução, isso se torna um pecado. E Deus talvez vai permitir você perder essa bênção. Não porque Ele é ruim, mas para poder acordar, para que você possa voltar novamente ao primeiro amor. As pessoas quando passam dificuldade questionam. E aí que Satanás entra e fala aí, que Deus é esse que você segue para deixar você passar por tantas provas, passar por tantos problemas? Aí ele oferece um atalho, olha, se você fizer isso, quem sabe, você vai sair bem sucedido ali na frente. Irmãos, Satanás fez isso com Eva lá no jardim, olha, que nada, come, porque na hora que você comer esse fruto, você será como Deus. Eva então ficou assim, sério? Como Deus, Lembram quando Jesus foi tentado? Satanás ficava o tempo todo fazendo o mesmo tipo de tentação que ele fez com Adão e Eva. Mas Jesus sempre respondia na palavra, está escrito, está escrito. Lembram? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então Jesus sempre vencia aquela tentação, porque Jesus também era 100% homem e ele vencia com a palavra de Deus. Satanás só quer tirar você da presença do Senhor. Ele não gosta de você, ele quer destruir sua vida. E aí Tiago está dizendo, nós temos uma boa dádiva, a boa dádiva vem de Deus. Deus tem o melhor para dar para os seus filhos. Só que este melhor que Ele tem para dar, vem acompanhado com a sua luz, porque Ele é o Pai das luzes. Meus irmãos, eu entendo que a bondade de Deus é o grande escudo contra a tentação do diabo. Deus é bom. Então, meus irmãos, entenda uma coisa, ser tentado é uma coisa, ceder à tentação é outra coisa. Repita comigo, ser tentado é uma coisa,
Ceder à tentação é outra coisa. Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Eu gosto muito de uma frase que Lutero dizia, que ele falava assim: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça o quê? Ninho. Então você pode impedir. Agora, ele pode voar sobre você até jogar alguma coisa estranha na sua cabeça, mas ele não vai fazer ninho na sua cabeça. Se fizer é porque você deixou. E é isso que Tiago está dizendo, irmãos. Vamos olhar para as boas dádivas de Deus? Ou seja, tudo que Deus dá para a gente é bom, até mesmo as provas. Segundo, Deus, quando nos dá, Ele nos dá algo que não estanca, é constante. Se você olhar comigo aqui nesse verso 17, diz que desce do Pai das luzes. Essa palavra descer está falando a respeito da boa dádiva, está falando a respeito do dom perfeito que vem do alto. E essa boa dádiva, esse presente de honra, essa honra ao mérito que vem de Deus, diz o texto que vem o quê? Descendo do Pai das luzes. Essa palavra descendo, alguém tem outra versão aí na sua Bíblia para essa expressão descendo? Ou todo mundo tem a mesma palavra descendo? Todos descendo. Aqui está uma palavra, irmãos, no grego, que nós chamamos de presente particípio, que é algo contínuo, é algo sempre constante, ou seja, não é algo que veio e parou. Quando diz que a boa dádiva e o dom perfeito vem de Deus, está dizendo que esse descer quer dizer assim, algo constante que nunca para, que nunca acabará. Vocês conseguem imaginar o que Tiago está dizendo? O Pai das luzes derrama sobre os seus filhos a bênção que é permanente. Meus irmãos, Deus não muda, porque Ele vai dizer aqui nesse texto. Se Deus não muda, é sinal que ainda hoje, esta bênção de Deus está sendo derramada sobre a sua vida, sobre a minha vida. Deus faz constantemente descer toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, todo o presente celestial sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É constante, é para sempre, é até a volta de Cristo, e depois para sempre estaremos com Ele, sendo abençoados nos céus. É Deus presente, é Deus cuidando do seu povo. Irmãos, Deus não muda, e quando Ele fala que não pode ter variações como uma sombra, agora a sombra está aqui, se o sol muda de posição, a sombra vira. Deus não muda, Deus não vira. Deus, Ele não tem essa ideia de arrependimento humano, mas pastor, a Bíblia fala que Deus se arrependeu. Eu me arrependi de ter feito homem, e agora, como explica isso? Deus se arrepende? De forma alguma. Porque se Ele se arrepende, é sinal que Ele não sabia o que estava fazendo. Mas o texto está dizendo, aí nós vamos ter que entender duas palavrinhas dentro da teologia. Antropopatia. Quebrou a língua não, né? Antropopatia, o que é isso? Colocar sentimentos humanos em Deus. Não é que Deus estava se arrependendo. É o autor sagrado que tentou descrever Deus na óptica humana. Antropopatia. Agora, antropomorfismo é outra palavra, é colocar formas humanas em Deus. É você falar, você está na mão poderosa de Deus, você está vivendo segundo o coração de Deus. Deus tem coração? Humanamente falando, tem algum cardiologista aqui de plantão? Deus não tem coração, mas é uma linguagem, uma metáfora, sentimentos de Deus. Mas a ideia de coração é como se fosse algo humano em Deus. Então a gente só consegue compreender Deus pela óptica daquilo que o autor falou, que é a visão humana. Então quando diz aqui que Deus não muda, porque Ele não muda, Ele não se arrepende, Ele não erra. E quando fala que Deus não muda, porque Deus é o melhor, Deus é perfeito. Deus jamais pode ter alguma variação, porque Ele é o soberano Senhor, Ele sabe de todas as coisas, por isso nós podemos dizer a Ele seja a honra, a glória, o domínio e o poder pelos séculos dos séculos, aleluia. Ele é perfeito, Ele não muda, então Ele é o escudo diante da nossa vida quando nós enfrentamos a tentação, porque tudo que é de Deus é bom, e tudo que é bom que vem de Deus é constante sobre nossas vidas. E aí vem a grande pergunta: por que, pastor? Por que eu não tenho visto essas bênçãos sendo derramadas sobre sobre a minha vida? Por quê? Porque o nosso canal com Deus está entupido. O pecado, porque cedemos à tentação,
entope esse canal. A bênção continua, constantemente. Só que ela vai cair sobre você e vai espalhar para os lados, mas não cai sobre você. Porque quem tem que desentupir isso? É Deus ou somos nós? Aí está a santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. O que Tiago estava dizendo? Voltem para Deus. Tenham uma vida de consagração, de leitura bíblica. Tenham uma vida de comunhão com o Senhor. Voe alto. Se afastem do pecado. Se afastem da sedução deste mundo. Sejam seduzidos pelas coisas espirituais. E creiam que Deus, que é o Pai das luzes, Deus de toda boa dádiva, derramará constantemente sobre a sua vida as bênçãos celestiais. Eu gosto muito, para finalizar, da oração de Elizabeth George. Escreveu um livro, esse livro é muito bacana e vale a pena ler, Descobrindo os Caminhos de Deus nas Provações. Elizabeth George, Descobrindo os Caminhos de Deus nas Provações. Olha a oração. Pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar êxito, fui enfraquecido para que pudesse aprender a ter humildade e a obedecer. Pedi a Deus saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas, mas eu fiquei enfermo para que eu pudesse fazer coisas melhores ainda. Pedi a Deus riquezas para que eu pudesse ser feliz, foi-me dado pobreza para que eu pudesse ser sábio e humilde. Pedi a Deus poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens, e eu recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de ter mais e mais a Deus. Pedi todas as coisas para que eu pudesse desfrutar a vida, e foi-me dado a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que eu precisava. Quase que a despeito de mim mesmo, minhas orações não respondidas, de fato, foram respondidas. Porque eu sou, dentre todos os homens, o mais ricamente abençoado, constantemente abençoado, porque em meu Deus não há sombra, não há variação, porque Ele é o Pai das luzes, o Deus que me abençoa constantemente. Olha que incrível. Não é isso que Tiago falou no verso 17? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de quem? Do alto, descendo, ou seja, constantemente, sem parar, do Pai das luzes, naquele que não há mudança, não há sombra de variação. Irmãos, nós não adoramos as luzes, mas o Pai das luzes. É aquele que criou o sol. O sol é uma grande obra de Deus. Todo o nosso mundo recebe a luz do sol, até a lua. E nós sabemos disso, que Deus é a luz. E aqueles que estão com o Senhor na sua vida, jamais andarão em trevas. É por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E Ele é a luz da nossa história. E é Ele que tem maior prazer de nos presentear e nos coroar, ainda nesta terra, com a sua boa dádiva dos céus, constantemente, por nós termos vencido toda e qualquer tentação que Satanás tenta colocar no nosso caminho. Quem sabe hoje, você não foi tentado em fazer um gato na sua fiação lá perto da sua casa. Eu visitei um irmão uma vez e ele falou, pastor, essa semana eu fui abençoado. Sério, irmão, qual foi a bênção? Meu vizinho, pastor. Eu estava sem luz, pastor, não tinha dinheiro para pagar a luz. Ele foi ali e conseguiu fazer um religamento aqui no poste, porque ele já trabalhou na companhia de eletricidade. Eu disse, então o que ele foi é um instrumento de Satanás da sua vida. Isso não é bênção de Deus, não. Que isso, pastor? Isso não é bênção, isso é maldição para a sua vida. Sabe o que é isso aí? Roubo. E quem rouba precisa ser preso. Isso é crime. Ele assustou, arregalou os olhos, falou, então você corrige isso. Fica sem luz, mas fica dignamente. Deus vai te dar condições e você vai pagar a conta de luz. Aonde já se viu? Olhar para um roubo e falar que é bênção de Deus. Aí a pessoa está na rua, vê uma carteira, a carteira está cheia de dinheiro. Senhora, tudo que eu precisava, mas está lá a identidade, você sabe quem é o dono. Eu vou devolver a carteira, mas o dinheiro, pastor, achado não é roubado. Claro que é, você sabe de quem é. A não ser que tivesse ele sem nada, ninguém por perto, aí você pegou, mas tem uma identificação. Aí, para fechar a fala com os irmãos, essa para mim foi a pior nesses 23 anos de ministério, é Delta. Acertei. Aquela irmã falou, pastor, vem aqui em casa, orar comigo e meu marido, nós precisamos de uma bênção. Você, amém, irmão, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Quando eu cheguei lá, preparou aquele café maravilhoso, sentei ali, conversando, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, por meu marido, para que Deus, nós cremos nisso, pastor, permita com que o gerente do nosso banco erre
e coloque um depósito de 10 mil hoje na nossa conta, porque nós temos que pagar uma dívida muito alta. E eu sei que ele fazendo isso vai cair na conta, até se você resolver no banco vai demorar muito e a gente resolve o nosso problema. O senhor pode orar para a gente agora? Eu falei assim, espera aí, isso é pegadinha, tem alguma câmera aqui sendo filmado? Por quê, pastor? Ele estava falando sério. E ela começou a ficar com lágrimas nos olhos. Eu creio nesse milagre. E Deus me revelou essa noite, pelo Espírito Santo, que o gerente vai errar e vai jogar um valor desse, vai ser 10 mil redondinho, não vai ser 10.001, é 10 mil. Eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Não foi o Espírito Santo que falou isso com a irmã. Ela ficou assim, sem ar. Parecia que ela tipo assim, que arrependimento ter chamado o pastor aqui em casa. E eu disse, minha irmã, se coloca no lugar desse gerente. No final do dia, quando ele olhar que ele fez esse desvio, e ele tem que pagar essa dívida agora. Você acha justo, porque ele tem família, tem problemas? Você acha isso correto? Mas pastor, mas Deus, não foi Deus que falou com você? Não, minha irmã, tenha certeza disso. Isso não é voz do Senhor. Deus não vai abençoar alguém, como diz algum, né? Cobre um santo, descobre outro, né? Deus vai te abençoar de uma forma mais lícita e honesta. Não é assim. Ela simplesmente fechou o semblante, ela não me agradeceu. Tá bom, pastor, já vi que o senhor é daqueles pastores fundamentalistas. Foi assim, então, sinto muito não poder ter ajudado, e fui embora. Nunca mais vi aquele casal. Sumiram. Meus irmãos, esse tem sido o perigo das pessoas. Quererem colocar coisas espirituais naquilo que não é espiritual e não é de Deus. Deus não muda, Deus é santo. E quem sabe hoje a sua tentação é porque você não soube administrar a sua vida. E hoje você está passando por luta e quer que Deus faça um milagre. Eu sempre digo, melhor que o milagre é não depender do milagre. Porque se você vive dependendo sempre de milagre, é que a sua vida está sempre difícil. Procure não viver dependendo de milagre. Dependa somente de Deus, faça a sua parte e creia constantemente. As bênçãos de Deus estarão caindo sobre a sua vida. Sempre. Será que você tem andado nessa luz? Será que você tem buscado a face do Pai das luzes em todos os aspectos? Eu encerro dizendo que aquele jovem falou, ele disse, Senhor, eu quero namorar, Senhor, mas eu quero namorar fulana de tal. E ele pegou aquela foto e falou aqui, Senhor, eu consagro a Ti, Senhor, é ela a mulher da minha vida, Senhor, que seja feita a Tua vontade, eu quero ter certeza que é a Tua vontade. Eu vou colocar aqui na janela da minha casa, Senhor, a foto dela, e o Teu Espírito vai soprar, porque aqui venta bem. Essa foto, se ela cair para cima, porque eu vou casar com ela. Se cair para baixo, que não é para casar com ela. Aí ele foi lá e colocou a foto e correu. Deu aquele vento e caiu para baixo. Espera aí, senhor, não valeu de novo? Espera aí, se caiu para baixo, você não tinha falado? Ou seja, as pessoas querem trabalhar com esoterismo evangélico. Irmãos, não é assim que funcionam as coisas. Você já tem certeza que aquela pessoa que você está querendo namorar é de Deus ou é do seu desejo, do seu coração? Porque é bonitinho, porque beleza não faz casamento, não. Você precisa colocar diante de Deus tudo que você quer fazer. Emprego, viagem, decisões. Consagre a Deus. Ele é o Pai das luzes. Ele vai te abençoar. Aliás, Ele já tem abençoado a sua vida constantemente. Fuja do pecado. Não ceda à tentação, porque Satanás só está te oferecendo atalhos para que você não busque a presença do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Tiago fechou esta perícope e ele estava dizendo exatamente sobre isso. Quem anda na luz não fica nas sombras dessa tentação que se levanta. Quem anda na luz, vive na luz. O inferno, lá só vai ter trevas. Quem vive nas trevas não pode ter experimentado a luz do Senhor. Quando você está em Cristo, você é nova criatura. Não há mais noite na sua história, não há mais noite na sua vida. Você não vai ter mais prazer em viver pecando. Você vai dizer não, porque o seu coração estará sempre focado em Deus. O seu prazer será estar na casa de Deus. O seu desejo vai estar em viver no altar do Senhor diariamente. O nosso foco é o céu, onde Deus e o Cordeiro, o Espírito Santo estarão ali para todo sempre. Tudo no céu reflete luz. A Bíblia diz que lá no céu os muros são de jaspe, isso reflete luz. Os portões são de pérola, as ruas são de ouro, rio de cristal. As vestiduras serão brancas, isso é a santidade daqueles que amam o Senhor. Mas com toda essa beleza só vai fazer sentido se a luz bater sobre eles. E essa luz é o Senhor
e Ele estará para sempre conosco nos céus. Só há sentido de existir o céu, porque o Pai das luzes, porque Jesus Cristo estará conosco para todo sempre. E não só no céu, Ele prometeu estar conosco aqui nesta terra, todos os dias da nossa história. Ele estará com você. Não desanime, não ceda à tentação, não dê ibope para o pecado na internet, nas redes sociais. Aproveite esses momentos, cresça espiritualmente nas redes sociais, pare de banalizar a sua mente com vídeos sem sentidos, pare de banalizar o seu coração com vídeos que estão te levando para longe do Senhor, para longe da santidade, para longe de receber a boa dádiva de Deus. Deus te ama demais, demais. Ele, além de ter dado o seu Filho para morrer naquela cruz em seu lugar, em meu lugar, Ele nos dá diariamente toda a boa dádiva, toda a honra ao mérito. Ele dá com alegria, com honra, para aqueles que de fato estão vivendo segundo o coração dEle, aqui nesta terra. Diariamente o Pai das luzes está derramando sobre nossa vida as bênçãos celestiais. E eu quero convidar você nesta noite a colocar a sua vida diante de Deus e falar: Senhor, eu tenho voado baixo, é por isso que esses ratos estão tentando roer a minha atenção e tem me tirado da Tua presença. Eu quero voar alto e eu preciso estar aos pés de Jesus diariamente. Pare de ficar vendo programas de televisão que não vão te edificar. Vejam programas que vão edificar você. Leia a palavra, cante louvores, participe dos eventos da igreja. Seja cheio da presença de Deus, porque você verá algo incrível que vai acontecer na sua vida. E quem sabe, ainda nesta noite, algo grande do Senhor visitará você, porque Deus derrama constantemente suas bênçãos sobre os seus filhos queridos. Eu não sei qual é a bênção que você precisa nessa noite, mas ela precisa vir acompanhada de confissão de pecado. E você precisa dizer: Senhor, me perdoe se eu falei demais, me perdoe se eu fiquei com raiva de alguém, me perdoe, ó Deus, se eu tive um pensamento que não foi adequado. Converse com Deus agora, examine o teu coração, porque o Pai das luzes nunca parou e nunca parará de derramar sobre sua, sobre minha, sobre nossas vidas, toda a dádiva dos céus. Ele está aqui, Ele te ama. Agora cabe a mim e a você conversar com o Senhor. E eu quero convidar você a fazer esta oração e a dizer para o Senhor: Pai, me perdoe. Pai, eu reconheço o quanto eu estou voando baixo na minha vida cristã. Eu não quero mais pecar, mas eu quero te louvar, eu quero te exaltar. Eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um filho melhor, uma filha melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um sogro melhor, uma sogra melhor, um genro, uma nora, um cunhado, uma cunhada melhor, cheio do Teu Espírito Santo. Diga para o Senhor: eu quero ser um crente em Jesus melhor, eu quero ser fiel a Ti, eu quero viver uma vida na qual todos possam ver em mim o reflexo da glória de Jesus, o reflexo do Pai das luzes. Deus está aqui, Ele está sempre te abençoando. Agora coloque-se diante dEle, converse com Ele. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Pai, esses estudos têm mexido com as nossas estruturas. Parece, ó Deus, que Tiago estava andando por nossas ruas essa semana. Parece que Tiago, ó Deus, estava vendo a nossa vida. Mas sabemos que tudo aquilo que ele falou foi direcionado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido muito. E nós queremos sair dessa prova, ó Deus, aprovado por Ti. Meu Pai, não queremos ceder à tentação. Por isso pedimos ao Senhor por misericórdia. Encha-nos, ó Deus, com Teu Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, uma mente que seja uma mente cheia da Tua presença, uma mente preenchida pela Tua palavra, uma mente preenchida com orações, uma mente preenchida com cânticos ao Senhor. Eu peço, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta noite. Ó Pai, o Senhor conhece o que cada um aqui está precisando, a bênção que cada um necessita, a dádiva dos céus que cada um necessita.
Obrigado, ó Deus, porque ela nunca estancou sobre nossas vidas e nunca estancará até a volta de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações. Pedimos perdão, Senhor, perdão pelos voos baixos que nós temos dado na nossa vida, e que o Senhor se agrade de nós a partir de hoje, porque queremos voar alto e queremos refletir como espelho a glória do Senhor por onde quer que vivamos. Ó Pai, nós entregamos nossas vidas, nossos sonhos, todos os projetos que temos nas suas mãos, consagramos a Ti, confiamos em Ti e sabemos que o Senhor fará o melhor por nós. Por isso, ó Deus, nós fazemos esta oração, agradecido porque o Senhor é o Pai das luzes, que derrama constantemente as suas bênçãos. E oramos em nome daquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém. Convido os irmãos a ficarem em pé. Convido você a dar um abraço, pelo menos 2 pessoas que você não abraçou. Diga para ele, diga para ela, o Senhor já está te abençoando. Creia nisso, diga, o Senhor já está te abençoando. Que Deus abençoe. Irmão Júlio está com a palavra.